Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional Palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor, graças a Deus. É hora de continuarmos na presença de Deus. Agora, em oração. É hora de falarmos com Deus e ouvirmos ao Senhor. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença. A Ti o nosso louvor, a honra e a glória para sempre. Como é bom, ó Deus, estarmos dedicados e consagrados a Ti, para ouvir a Tua voz e com isso compreendermos a Tua vontade sobre as nossas vidas. Como é bom, Senhor, desvelar os mistérios do cristianismo, os Teus ensinos, os Teus dogmas, as Tuas doutrinas, para bem viver aqui na terra como no céu. Como é bom, Senhor, entender, saber
que temos um Deus de tão grande amor que nos proporcionou a salvação em Cristo Jesus. Como é bom, Deus, te ouvir cada vez mais, para cada vez mais ser igual a Ti em tudo. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. O tema do nosso sermão de hoje tem como título O Amém Vivo. Vou repetir. O tema do título do sermão de hoje é O Amém Vivo. O apóstolo João registrou no livro de Apocalipse 7 cartas às 7 igrejas, sendo a última endereçada ao pastor da igreja de Laodiceia, uma igreja muito rica do ponto de vista material, mas que, infelizmente, negligenciava a espiritualidade, ou seja, não se importava em crer em Deus e com Ele experienciar uma comunhão plena. Os estudiosos da Bíblia Sagrada dizem que estas 7 cartas representam 7 períodos da igreja cristã desde o seu início. E que esta igreja de Laodiceia é o momento atual em que vivemos, cuja característica que marca esta igreja é a de não se importar em crer em Deus, e muito menos com Ele experienciar uma comunhão plena. E esta condição espiritual é notória quando olhamos para cada ser humano, que hoje se preocupa mais com as coisas deste mundo do que com a sua vida espiritual. Ou seja, não se importa em crer em Deus. Não se importa em, com Jesus, experienciar uma comunhão plena. A divindade se apresenta no início da carta como o Amém vivo, e aí vai ao encontro do nosso tema de hoje, do sermão, o Amém vivo. Então ele diz, o Amém vivo. Jesus é o Amém. A palavra Amém quer dizer assim seja. E em Jesus tipifica a autoridade, a soberania de Deus sobre tudo que foi criado, pois Deus é o Criador. Jesus é o nosso Criador. Na sequência do texto lido, de Apocalipse capítulo 3, versículos 14 ao 22, a divindade também se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira, tipificando a condição de que Jesus é fiel sempre. Nós é que não somos fiéis ao Senhor. Por muitas vezes pecamos contra Deus e fazemos-lo chorar em sua alma. Jesus é a verdade para a salvação da condenação eterna.
portanto, Jesus é o Amém vivo. Então ele está a dizer que assim seja a vontade de Deus, que é a salvação de todo e qualquer ser humano. E assim ele está a se apresentar: eu sou a testemunha fiel deste plano de salvação, porque foi ele que foi para a cruz e nos salvou. Saiba que Jesus conhece cada pensamento seu. Saiba que Jesus conhece toda a tua vida, mesmo antes de você nascer ou mesmo ser concebido no ventre materno. Porque não existe ninguém igual a você neste mundo. E por isso você é a mais sublime criação de Deus. Jesus conhece todas as suas obras, porque ele disse aqui para a igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras. Então Jesus te conhece muito mais do que você venha a se conhecer, ou pense que se conhece. Então ele conhece toda a tua vida, porque você é a mais sublime criação de Deus. Jesus conhece todas as tuas obras que você realizou, realiza e vai realizar debaixo do sol. Na sequência da carta à igreja de Laodiceia, uma mensagem a um público especial que se caracteriza como uma pessoa morna para Deus. Jesus agora vai falar da característica desta pessoa que é morna espiritualmente. Isto é, uma pessoa que não rejeita Jesus, mas também não entrega a sua vida de corpo, alma e espírito a Jesus, sendo indiferente aos ensinos do Evangelho de Cristo, e não consegue perceber, enxergar a sua pobreza espiritual. E não consegue cultivar uma comunhão viva, plena com o Senhor, com o nosso Salvador, Jesus Cristo, pois se estriba na sua suposta autossuficiência humanística. Preste atenção. Jesus hoje quer te conceder conselhos, embasados estes conselhos nesta passagem lida de Apocalipse, capítulo 3, versículos de número 14 ao 22. E o primeiro conselho que Jesus faz, ou nos concede, é: compre ouro refinado. E aqui não está no sentido de pagar um recurso monetário para obter este ouro refinado. Está aqui no sentido de entrega da sua vida a Jesus. Então ele diz: compre ouro refinado, provado no fogo, para um enriquecimento espiritual. Ele diz: se você fizer esta compra, esta entrega, você ficará rico. Não como a igreja de Laodiceia, que se estribava nas suas riquezas, que vivia atrás das riquezas.
mas ele manda comprar um outro ouro refinado para ficar verdadeiramente rico. E este ouro refinado, esta compra, só se dará se olharmos para a cruz de Cristo e meditarmos no que aconteceu e o que significou a cruz de Cristo para a nossa vida. Olhe para o ouro refinado que é a cruz de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o primeiro conselho. Ouça. E Jesus sempre terminava estas cartas endereçadas ao anjo da igreja, ao pastor da igreja, dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você é a igreja. Compre ouro refinado, provado no fogo, para se tornar rico. Este ouro refinado é Jesus. O Amém vivo. A testemunha fiel. Um segundo conselho: compre roupas brancas para cobrir a sua nudez, que no sentido espiritual da escrita na carta significa o batismo nas águas para submergir o velho homem pecador e emergir uma nova criatura. Compre vestes brancas, porque estas são as vestes em que a Bíblia registra como as vestes puras e santas para estar diante de Deus. Vivam uma vida de santidade, de santificação, que significa se separar do pecado e se consagrar cada vez mais a Deus, se aproximando cada vez mais do alvo, que é Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Esta é a verdade absoluta para a sua vida, Jesus Cristo. Compre ouro refinado para ficar rico, Jesus. Compre roupas brancas, isto é, rejeite os valores contrários à palavra de Deus deste mundo e siga a Jesus, entrega a tua vida a Jesus.
um terceiro convite, ou melhor dizendo, conselho: compre colírio. É o que diz a passagem bíblica. Para ungir os seus olhos e poder enxergar, significando que muitas pessoas estão cegas espiritualmente. Ou seja, não conseguem contemplar, ver um plano de salvação para a humanidade em Cristo. Muitos acham que Jesus é uma religião. O colírio espiritual é Jesus. E este colírio é a luz divina, que é Jesus, para todos que creem em Deus de verdade. João capítulo 8, versículo 12 diz: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu vou repetir esses versículos de João capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus te ama e está à porta do teu coração. É o que diz esta mensagem à igreja de Laodiceia. Jesus te ama e está à porta do teu coração. E se você deixar ele adentrar em sua vida, ele vai ter comunhão contigo. E se você ouvir a voz de Jesus, ele te concederá a alegria e o direito de assentar-se no majestoso trono de Deus. Vou repetir um pequeno trecho do texto base do sermão. Apocalipse 3, versículos 20 ao 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há aqui uma promessa que não temos como mensurar isto. A promessa aqui é que se você abrir o seu coração para Jesus entrar, você vai ceiar com Ele. Estar à mesa com Ele, face a face. E também, se vencer ao ceticismo, à incredulidade, à resistência de entregar a sua vida a Jesus, ao vencedor, ele diz: darei o direito, é um direito, de sentar-se com o Senhor Jesus em seu trono. Você já imaginou isso? Você já pensou nisso? Sentar-se com Jesus em seu trono?
Lembro agora de uma passagem bíblica que diz que certa vez a mãe de 2 discípulos de Jesus interpelou ao nosso Salvador e Senhor para que um filho se sentasse à direita e outro à esquerda. A resposta de Jesus é que não lhe cabia esta decisão. Não porque ele não tinha autoridade, mas por causa da cobiça, do orgulho, do querer sentar-se no trono de Deus. Mas aqui, neste texto, Jesus disse ao vencedor: darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Quero encerrar este culto dizendo: o Amém vivo disse também: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Amém vivo. É hora de você vencer o pecado. É hora de você vencer todas as barreiras que lhe impedem chegar no trono da graça, no trono de Jesus. É hora de vencer se arrependendo de seus pecados e confessando Jesus como seu Salvador e Senhor. Receba a graça de Deus, entregando a sua vida a Jesus. E quem diz isto é o Amém vivo. O assim seja, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Como sempre, só temos que te agradecer. Porque que palavra há melhor do que esta para a vida de um ser humano? O Amém vivo, o Senhor Jesus, dizendo para nós: compre ouro refinado. Isto é, o crer em Jesus Cristo, no seu sacrifício. Que melhor conselho há quando o Senhor nos diz: compre vestes brancas? Que significa se despojar de qualquer entendimento humanístico que contraria a vontade de Deus. Simbolizado então pela aliança firmada pelo batismo nas águas, para declarar ao mundo que crê em um Salvador, que crê em um Senhor, e este é o Amém vivo.
ou assim seja o Senhor Jesus. E o Senhor diz, como terceiro conselho, compre colírio. O colírio é utilizado nos olhos para limpeza, para refrigério, para que tire as impurezas que nos impedem de enxergar. O colírio simboliza a luz que é Jesus. Jesus disse em certa ocasião, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não viverá em trevas. Ah, meu Deus, que palavra existe melhor do que esta para a restauração, a transformação, o novo começo de uma vida? E eu te peço agora e te apresento todas as pessoas que ouviram esta palavra. Que o Senhor vá ao encontro. Que o teu Espírito bata à porta dos seus respectivos corações. E estes venham a abrir. Para que o Senhor possa cear com eles e com elas. E para que sejam vencedores e vencedoras e tenham direito à vida eterna. E tenham o direito a sentar-se no trono com o Senhor Jesus. O Senhor termina este ensino à igreja de Laodiceia dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Amém vivo diz às igrejas. É com fé no Senhor Jesus que nós realizamos esta oração. Amém. Terminamos então o nosso culto racional, Palavra do Senhor. O nosso muito obrigado pela sua participação neste culto maravilhoso. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.